sobre o batismo no Espírito Santo. Muitas pessoas têm o direito de fazer um vídeo, escrever um texto, falar sobre a palavra de Deus. E eu quero ressaltar neste momento uma palavra que foi proferida pelo pastor Augustus Nicodemos. Como muitas pessoas conhecem este reverendo, e ele fez um vídeo: entenda o real batismo no Espírito Santo. O Nicodemos, que é um pastor já de uma certa idade, ele vai para os Estados Unidos e lá ele vai gerenciar, pastorear uma igreja lá numa localidade. Mas vamos observar qual foi o discurso do pastor em relação ao batismo no Espírito Santo. O reverendo Augusto Nicodemos escreveu um título: Entenda o batismo no Espírito Santo, descrito na Bíblia Sagrada. Augusto Nicodemos lê um texto que fala de unidade do corpo de Cristo, para explicar o batismo no Espírito Santo. Augusto Nicodemos disse: pois todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebidos de um mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. O texto está falando da unidade do Espírito e mostra que todos são um em Cristo, formado um corpo. O versículo de 1 Coríntios 12, 13 não fala dos dons espirituais, e sim fala da unidade dos membros do corpo, porque fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, e também seremos na sua ressurreição. Romanos 6,5. Neste caso, provando que o texto de 1 Coríntios 12, 13, vemos a referência seguinte de Romanos 6,5, que completa: em que não há judeus, nem grego, nem há servos, nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Nem macho nem fêmea. Paulo remove todas as distinções étnicas, sociais, nacionais e sociais, sexuais, do que diz respeito ao nosso relacionamento espiritual com Jesus Cristo. Todos os que estão em Cristo são igualmente herdeiros da graça e da vida. 1 Pedro 3,7. E do Espírito prometido, Gálatas 3,14 e 4,6. E da restauração à imagem de Deus, Colossenses 3,10. Por outro lado, dentro do contexto de igualdade espiritual, os homens permanecem. Homens e mulheres permanecem mulheres. Gênesis 2,7. Os papéis que Deus lhe atribuiu no casamento e na sociedade permanecem imutáveis. 1 Pedro 3:1-4 e Efésios 5:22. Nota 1 Timóteo 2:13. Onde não há grego nem judeus, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaros nem citas, servos e livres, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. O batismo no Espírito Santo acontece uma só vez no crente, coincidente com a conversão, com o novo nascimento em Cristo, quando Ele nos coloca no seu corpo. Palavras de Augustus Nicodemos. Acrescenta
que a justificação é aquele momento em que Cristo nos coloca em seu corpo, enquanto o versículo de 1 Coríntios 12, 13 não fala de dons espirituais, mas fala da unidade do corpo de Cristo, da essência de todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, ser um. Só pode engolir coisas assim as pessoas que não leem a Bíblia Sagrada. Pois bem, uma coisa é o batismo com o Espírito Santo, que foi prometido por Jesus, e acontece. E o falar em línguas estranhas é algo da vontade do Espírito e não da vontade do homem. Então a vontade do homem não interfere, porque o homem não tem como interferir no querer de Deus. Falar em línguas estranhas é algo que diz respeito ao Espírito de Deus. Mas a pergunta que me vem: por que tentar desconstruir, colocar uma peneira para cobrir o céu, para dizer, olha, o batismo com o Espírito Santo, e ler algo da Bíblia, levando as pessoas ao erro, levando as pessoas a interpretar errado a palavra de Deus. No fim do vídeo, ele diz que ele sabe que tem um monte de pessoas que não vai concordar com o que ele falou, porque eles vão ler lá em Atos, e ele tenta desconstruir o livro de Atos. Quem é o pastor Nicodemos? Todo mundo quase conhece. E a palavra dele tem peso, só que tem consequências espirituais, conforme Apocalipse 22:19. Quem subtrai, quem altera os textos bíblicos tem consequências espirituais, tanto para quem fala como para as pessoas que estão ouvindo. Que mais uma tarde de bênção você possa desfrutar na presença de Deus. Até a próxima oportunidade.